embora se façam uma, né? Mas Então lembra-se que na Bíblia, né, no livro de Gênesis, se fala, né? Fiat lux, que haja luz. Então, se o Criador lá da Gênesis bíblica diz que se faça luz, antes da luz já existiam trevas, não é isso? Existir luz, antes tem que existir trevas, senão não tem como você ter. aí o vazio agoniante. O caos já é uma correlação, né? Do algo com nada. O nada não é caos, o nada é nada. E o nada só existe se tiver algo observando, algo sentindo o contraste. Aí já é movimento, já é luz, já é fagulha. Sai em si mesmos, fugindo daquele caos que é o nada que ele não é. Não tem como ser nem que quisesse. Então aí a agonia te cospe pra fora, se movimenta, se posiciona. Repito. Aí a luz vira as cores, as 7 cores, 7 camadas, 7 dias da criação. Com esse tijolinho faz todo o resto, repetindo o mesmo processo do 7/12, né? Até que saia na superfície, bem longe do escuro. Depois de repetir várias vezes, que são os reinos: atômico, mineral, vegetal, animal, humano. Aí entende o posicionamento e lembra, puta, sou eu lá no começo. Mas agora você tem toda essa estrutura, um puta tempo pra interagir consigo mesmo, em vez de estar de cara com o vazio do absoluto, onde o pessoal parece querer voltar. Até aí, né? Ter luz sem trevas, não tem como você ter algo na existência sem antes ter algo fora da existência que não pode ser captado através dos sentidos. Se não pode ser captado através dos sentidos, não seria nem pertinente pra nós. Porque aí não é algo. Se é algo, é movimento. Se é movimento, é captável. De alguma forma. É discernível. Ainda que seja no ritmo atômico. Não dá pra ver, tá? Mas eu sei, eu entendo. É coerente. Se não é coerente, é esquizofrenia. Se é esquizofrenia, tanto faz. É de qualquer um. Porque não tem nexo. Não tem aqui se apegar. Não é pertinente à nossa coerência. Né? Não é pertinente ao ritmo cognitivo. Então, é um papo de doido. Fala, antes do algo existe nada. E o nada é qualquer coisa. Então, qualquer esquizofrenia serve. Você tá fugindo do campo coerente, né? Deus é um campo quântico, mas não só. Aí você tem o Espírito. E o Espírito Santo, pra não ser um pontinho no nada, como ele sabe que ele é tudo? Se ele é luz no todo, o campo quântico ele é um pontinho no nada. Então ele tem que mergulhar em si mesmo e analisar as referências, posicionando direções. Aí você cria o diâmetro, pai e filho. A noção do absoluto, que volta pro zero. Então tem que mergulhar na noção do nada. Tem que também lembrar da descoberta, que é isso que gera movimento. Então o todo absoluto mergulha na limitação, dentro do espaço-tempo. Você tem o pai e o filho. Ser completo é ter esses dois lados, né? A noção de tudo, inclusive da limitação. Aí ambos são completos no espírito, que só tem forma com o diâmetro de ambos. Então aí um faz o outro, é a trindade, né? Aí você tá entendendo, é o processo do próprio átomo de novo. Um lado e outro se equilibrando no meio. O vermelho e o azul faz o violeta que porta a luz. Com esse tijolinho você repete o processo fazendo mineral, vegetal, animal, humano, dévico, que já saiu lá embaixo de novo. Aí vai sair no 7/12 lá, os deuses, tribos, 12 pontos relativos ali, que são as próprias cores, entendendo tudo o que tudo que existe que vem delas mesmas. As cores se somando faz todo o resto. Então qualquer dúvida, qualquer trauma, qualquer sonho de todos os degradês de cores, vai ter resposta nas 12 cores centrais, que são os deuses, que são os ângulos da própria luz, porque tudo veio dali. Tudo é um degradê dali, né? A fonte é ali, é óbvio. Então, antes do universo vir a existir, haja luz, que haja luz, já existiam as trevas iniciais. Imagina, a luz na solidão do absoluto. Se ultrapassa, se alcança. Ela tem que convencer pra ela mesma, ó, não faça isso, que dá na desgraça, dá na dor. Ela tá lá falando pro passado dela, né? Convencendo, fala, ó, aqui volta. A gente tem que ir. Aí ela consegue ir. Aí depois que foi, tá, mas e voltar dava no quê? E pra lá dava no quê? Então ela tem que ficar conversando com ela mesma, se mantendo na linha, na direção, né? Até que ela dê a volta na angulação geral e só sobre o oposto. Aí você já volta lá pro Éden, já volta pro ponto Adão, conversando com o paradoxo, né? Se movimentando no contraste. Pra onde a luz vai, senão na escuridão? Como a luz vê que é luz se não brilhar no vazio? Então, é necessário ter essa escolha contrastante, né? Pra se fazer vivo. Imagina a luz, pra que a luz vai falar, ó, não vai não, que lá é ruim, aqui é bom? Você fala pro seu próprio passado. Como que você vai saber o que é bom e o que é ruim se você não for? Pra que você vai dar valor pra nossa reunião se você não entender a ausência? Né? Lá no fundo todo mundo lembra que a solidão é horrível. Ninguém quer pra morte. Ninguém quer pro vazio. Ninguém quer estagnar e ficar travado. Ninguém quer parar de respirar. Ninguém quer que nenhum coração quer parar de bater, nenhum olho de piscar. A gente já foge do parado. A gente só não lembra que alcançando o absoluto que a gente quer, é pro parado que a gente volta. Então,
Por isso que Deus se limita, se diminui e só ensina para si mesmo o que ele é quando ele mergulha no seu contraste. Como a luz mergulha no escuro para conhecer a si mesma. É matemático, é óbvio, equacionável. Caos primordial, a grande escuridão, que a gente chama de nada ou de grande vazio. Só que para os gregos, o vazio não existe. O nada não pode. Não para os gregos, ué, para coerência, é óbvio. O vazio é nada. Como que... O nada não é algo, hein? Para os gregos, o nada não é. Pô, é óbvio, né? É um nulo, representa um nulo. Agora. Pode dar origem a algo. Olha só que interessante, né? Geralmente, o pessoal mais ateu fala assim: o universo saiu do nada. O universo não saiu do nada, porque o nada não pode dar origem a nada fora de si mesmo. O nada só é tudo. O nada só é gigantesco se a luz parar e voltar para lá. Se a luz se movimentar nesse vazio de lá, ela sai no vazio de cá. Ela vai para lá, né? Para lá, sai aqui, ó, né? Faz assim, né? Aquela vai para lá, sai aqui, ó, no nada. O nada é o mesmo. Ela tem que se orbitar, se usar de referência. Aí ela cerca o vazio, porque ela dá a mão para si mesma. Ao redor do nada, o nada foi pro meio. Aí aquele nada absoluto, a morte forte, vira um pontinho dominado, que até gera luz, que gera perspectiva pro movimento. Aí, pô, você tá olhando a Taurus, tá olhando o sistema solar com o átomo. Tá olhando a base da consciência. Todo o resto vem da multiplicação dessa base luminosa, né? Que a gente chama de átomo. Multiplica, vira mineral, vegetal, animal. Se o nada é nada, ou seja, destituído de qualquer qualidade, ele não pode dar origem a algo fora de si mesmo. O universo não surgiu do nada. Aí tá sendo binário, tá falando de ritmo, de tempo, de onde para onde. Algo. Tá dentro da comparação de extremos. Algo, por não estar no tempo e não estar no espaço, já que o tempo e o espaço são desdobramentos posteriores dessa primeira manifestação, é verdade. A gente costuma associar esse estado pré-cósmico de nada. Mas o nada, na verdade, é uma força de expressão que nós usamos para designar algo que nós não conseguimos já compreender. Tem que ter o observador. Então, a nossa mente ela é dualista e tridimensional. Funcionamos a partir de 3 instâncias, né? A altura. Se você chama de nada algo que você não pode definir, discernir, então não participa do seu campo coerente. Então você quer dizer que tem algo que não tem tamanho, não tem ritmo, não tem velocidade, não tem distância, não tem esquerda, não tem direita. Então não é cognoscível, não é coerente, não é absorvível por nós. É qualquer esquizofrenia de qualquer um sonhando de qualquer jeito em algum lugar. Entende? Não nos interessa, não é parte, não é verdade, não é rítmico, não é nada. Porque se ele tá falando que é algo que não tem movimento, o que não tem movimento, que tá parado? É o vazio, é o nada, não tem como fugir disso cognitivamente. Entende? Não tem como. Ou é o nada, que aí não tem por que falar, o nada é o nada, a gente só sabe através do tudo, e aqui volta pra dança dos átomos, diante do nada, que é a luz. Ou é algo. Que se é algo, é de novo, uma fagulha de movimento diante do parado, que sai em si mesmo, se orbita, não dá pra fugir disso, caramba. E o resto vem depois. Profundidade. Certo? Nossa mente é tridimensional. E ela funciona também através do tempo e do espaço. Certo? Então, o cosmos, com a primeira manifestação que dá origem ao universo, você tem todas essas instâncias funcionando, essas forças. A tridimensionalidade da mente humana, altura, largura e profundidade, que é o triângulo, e você tem o tempo e o espaço. O que foge disso, a gente não consegue traduzir. Mas por quê? Porque sai do campo cognitivo. E não é nós, o ser humano é limitado. Não, porra, é o átomo, é a luz, é qualquer fagulha de pensamento. Qualquer coisa mínima que existe é movimento diante do nada. Sai em si mesmo, se orbita. No campo atômico já tem dualidade. Já tá de um lado, se acelera, se ultrapassa. A cor mais rápida azul pega a cor mais lenta vermelha, vira violeta, plasma, a porra da luz prata, que é o átomo completo, que repete o processo para fazer o mineral, que repete o processo para fazer o vegetal. Que quando chega lá no humano, entende as perspectivas conjuntas e de novo observa o atemporal. E percebe que ele é aquelas polaridades lá do começo, que em cima sai embaixo. São referências do mesmo movimento. Todos nós somos os mesmos. Adquirimos perspectivas relativas, nos unimos, somos chamados do quê? De cada vez mais de sábios, né? Que transbordam as perspectivas do povo. Então aquelas cores em degradê vão se resumindo em sábios, que vão entendendo, aprendendo e se resumem, se reúnem em perspectivas ali que se completam. Porque eles revezaram emoções, revezaram perspectivas, né?
Então, não tem como fugir disso. Significa que não existe. Simplesmente significa que está numa dimensão de consciência mais elevada do Não. que a nossa. Essa dimensão existe? Ou não existe? Ela se destaca do vazio, do parado, do nada? Sim, então é movimento. Se é movimento, tá no campo atômico, no campo da luz, da energia. Ela tá movimentando, sai em si mesma, tem que participar dessa plataforma cognitiva, porque tem comparação. Vai ter uma forma, vai ter uma troca de emoção, de sensação, senão é esquizofrenia. Nossa, Não existe, não faz sentido. Então, onde você for, o que você imaginar, o que você quiser conceber, vai ter a comparação rítmica, vai ter um lado e outro, vai ter um tom, uma cor, um cheiro, uma forma, vai ter um discernimento mínimo, porque é movimento, senão você não tá vendo, senão não tem o que falar. Se você pode falar, discernir, explicar, se é um lugar onde a gente vai depois, onde a gente pode alcançar, tem uma conexão coerente com a gente. É movimento perceptível. Então é feito do quê? De polaridades relativas a si mesmo, que é a única coisa que tem no nada. Tudo volta pro campo atômico. Como você vai imaginar algo que não seja feito de movimento? Então você vai imaginar o vazio. Porque tá parado, é nada. Né? Então a base consciencial vem daí. Todo o resto é a interpretação disso. Inclusive essas suposições. Já é algo que é nada, mas existe. Você só pode supor essa loucura baseado no existir, que é você. Então é algo que vem depois de você. Depois do ritmo comparativo, cognitivo da própria luz, do próprio tecido luminoso, né, cognitivo, né, próprio corpo da coerência. Não dá pra fugir disso, né? Não tem algo depois do nada, não tem forma, então? Não tem movimento? Então não existe, então não é nada, não é definível. É uma suposição que só algo que existe pode discernir. O nada, o vazio que não dá pra ver. Porque você tá considerando ver, você tá considerando existir, pra supor algo que existe relativamente diante do observador existente. Então seria uma extensão de nós, ainda assim. Que sem o ritmo coerente não teria sido dialogado, seria um mar de átomo. Olha da observação do átomo. Você vai falar, existe uma coisa além do átomo, que não é átomo, da luz, do movimento. Existe uma coisa que não é movimento, é o vazio parado. E aí, se você vai discernir, você já está se movimentando. Não tem antes disso. O antes já é dentro disso. Né? Vira emocional. O que é o antes? Agonia. O que é o depois? Movimentei. Busquei alívio. Posicionei alívio e agonia. Aí, ó, o tempo vai acontecendo aí dentro. Depois você tem o tabuleiro ali, aí você compara os extremos, o grande, o pequeno, o longe e o perto, aí, que é a ilusão mental, cognitiva. Aí sim a existência se faz é possível. Você está comparando partes relativas para definir o que é, o que está, o que vai, o que é movimento perto do vazio. A gente vai relativizando o parado. Aqui mesmo, o que está parado aqui? São ritmos relativos. Isso aqui é sólido, tá parado, tá bem rápido, tá movimentando. O ar aqui tem um monte de molécula. Então, quer dizer, o vazio está só, né, ali nos pequenos intervalos do movimento, para que o movimento consiga se manter em ritmo, né? Como o silêncio está no meio da música, das notas, para que você consiga distinguir as perspectivas relativas. Então a intenção é fugir da escuridão, da agonia. Então é claro que Deus vai se limitar e não vai querer lembrar todo mundo que todo mundo é luz, todo mundo é ilusão, todo mundo é cognição no mar de átomo, né? É claro. Podem existir milhares de dimensões, podem existir seres agora. Tá vendo, ó? Milhares, tá contando. Concepção humana, já dentro do átomo. Você só pode contar depois da luz se movimentar ao redor de si e fracionar a velocidade. Aí ela conta camadas, conta cores relativas. Se não movimentar, não sair em si mesmo, não se comparar em ritmo, não tem milhares, não tem número, não tem comparação, não tem dimensão, não tem concepção. O átomo é atemporal, tá em todo lugar ao mesmo tempo, muito rápido, né? É a velocidade da luz, não tem aonde para onde. Se você não identificando isso, para poder definir forma através do mineral, depois definir a reciclagem do movimento ali através do vegetal, do animal, e criando emoções com o colapso desses reinos anteriores, e assim por diante. Você não estaria concebendo a possibilidade dimensional se você não trouxesse estrutura real dentro da tua observação. Ia ter um mar de átomo e qualquer coisa seria ilusão esquizofrênica. E mesmo a ilusão, para ser definida, teria que se apegar na coerência observante, que é esse movimento simétrico completo. Neste momento, entre eu e a tela do celular. Mas por eles estarem em outra dimensão de consciência... Não, é um mar de átomo. Então, vai depender do observador. Não é que tá entre você ou não, é sintonia. Imagina, é um XY no mar de átomo. Você tá interpretando na tua tela mental. Se você quisesse sintonizar com a tua tela mental, se você pudesse dar uma pancada e mudar o ritmo, e se você visse tudo em molécula? Você ia ver um enxame de moléculas? Em células, um enxame de células. Você vê tudo em átomo, em mineral. É você também ainda. Percebe que você tem o universo em você? O observador, você é completo? Senão você ia ver um mar de átomos só. Você é um observador completo com os ritmos desse mesmo átomo variando em você. Nesses reinos que você chama de mineral. Nós chamamos, né?
mineral, vegetal, animal, humano, tá ali dentro. Só os mesmos átomos acumulando ritmo dentro do observador que só vê a si mesmo. O vazio tá atrás aqui, ó. Você mergulha em você. Você só vê você mesmo. Animal, vegetal, mineral, tudo que você é. As formas, as cores, os tons que vem daí, né? A minha tridimensionalidade mental não consegue levar essa existência para o âmbito cognitivo. Ou seja, eu não consigo objetificar esse ser, porque a minha mente funciona. Não é sua mente, o átomo, a luz é isso. O todo é isso. Não tem algo que não seja assim. Senão, não há. O não haver tá parado. Se movimenta, já tem um lado e outro, e o ritmo observante. Não dá pra fugir. É o bom senso que te mostra isso, além de tudo. Além de ser equacionável. Através da altura, da largura e da profundidade, e do tempo e do espaço. Qualquer coisa que fuja disso, eu não consigo. Mas acaba dando na mesma. Porque o tempo é a constatação entre o que pensa e o que sente. Aí essa troca paradoxal de dois lados reais, discerníveis, te movimenta na autoanálise, né? Na comparação que você vai fazendo com o externo. Você vai definindo o interno pelo que pensa e que sente. Aí você vai pra quinta dimensão, entre quarta e terceira. Então aí as outras é dimensão espacial, né? Aí você vai pra quinta dimensão. Porque a terceira dimensão, você já tá incluindo ali pra um lado, pro outro, né? E a altura, né? Também. Você tem profundidade, a própria distância. É uma questão espacial, de perspectiva. Você não tem como ir pra frente se não tiver atrás. Você não tem como ir pro lado se não tiver o outro lado. A dualidade, ela é intrínseca ao movimento. A pessoa quer falar que existe um movimento, porque se existe é movimento. Se não é nada parado. Se existe é movimento, se destaca do vazio, né? E se é movimento, já traz a dualidade intrínseca em si. E tá dentro, né, do próprio movimento, um lado e outro, senão vai movimentar de onde para onde, né? Então é claro que aí você inclui na observação lógica desses três tempos já um pensamento, ou um sentimento, entendeu? Aí você já vai mesclar a terceira e a quarta dimensão numa coisa só, que você vai ter que olhar da quinta. Aí você tá cavalgando naquelas emoções atemporais, né? Emoção e pensamentos. Terceira e quarta dimensão, você tá olhando ali de cima e falando, caramba, isso aí é meio ilusório, porque se eu penso tal coisa, eu sinto isso. Se eu sinto tal coisa, eu penso isso. Eu tô vendo as pessoas sentir e pensar também. Então, cara, tem alguém aqui em cima disso que tá acontecendo, né? Então a gente não tá preso lá dentro. A gente só fica temporariamente imerso, como um peixe na água, não sabe que tá na água. Mas quando você percebe, aí você compreende o oceano que você tá, e você tenta se estruturar para poder visitar fora dele. E às vezes não dá, que você morre. Imagina o peixe, agora que eu sei, vou lá pro continente. Então, é um processo, né? Mas não significa que a gente está preso nessas três dimensões. Não, a gente tem o domínio cada vez mais do espaço-tempo, através das emoções e pensamentos. Nós vamos plasmando esse domínio no espaço-tempo através da tecnologia, através da expansão consciencial. E cada vez mais a gente domina esse ritmo, essa dança atômica, que nos permite estar em qualquer espaço-tempo cognitivo, que é só uma experiência cognitiva, um XY nesse mar de átomo. E uma interpretação, uma troca de fagulhas do neurônio, de energias, de elétrons ali, ó. É só isso que define a minha experiência, onde eu tô, para onde eu vou. XY, experiência cognitiva consciencial. Aí não tem depois, antes, a dimensão tal e bababá. É experiência cognitiva. É discernível? É experiência cognitiva. Ah, não é discernível? Então é esquizofrenia, tanto faz.